Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro. Um bom início de semana para todos nós. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos o nosso Jornal Últimas Notícias com o bloco Entendendo a Política. Vamos falar da COP30. Ela começa hoje, né? Já começou na realidade. E muita gente não sabe o que acontece lá no Pará. Pois não é um encontro de cientistas para melhorar o clima. É uma conferência política, a COP30, que junta muitos países do mundo para debater e negociar politicamente sobre o clima. Sim, trata-se de uma rodada de negociações políticas. E este ano a conferência começa sob pressão, pois ela se debruça em cortar emissões poluentes e como evitar eventos extremos. Mas a maior parte dos países mais poluentes do mundo, como a China, veio, mas mandou um secretário do secretário do secretário. E a China não veio apresentar um plano para diminuir a sua poluição. E os Estados Unidos também nem apareceram. A maior parte das nações já desembarcou em Belém. E até o final de semana tinham confirmações 194 delegações, que provavelmente marcarão presença nessa COP30. E no centro das discussões estão as conjurações de cada país em reduzir as emissões poluentes até 2035. Nem sei se estaremos aqui em 2035, né? Mas os avanços são desiguais, né? Quem polui mais não quer deixar de produzir. O presidente Lula, em seu discurso, esse foi muito complicado, né? Ele disse várias inconsistências. Falo de novo. Ele falou várias inconsistências no seu discurso. Ele disse que vai cobrar a mudança no mundo, cobrar a mudança do sistema energético. Ele quer que o mundo, resumindo, né, use alternativas renováveis, tipo álcool que é produzido aqui no país. Mas liberou a busca por petróleo na foz do Amazonas. O Amazonas, é isso aí. Ele disse em seu discurso também que devemos reverter o desmatamento. Bom, pessoal, viu que eu falei muitas inconsistências no seu discurso, né? Reverter o desmatamento, uma lição que o governo Lula está tomando muitas dores para conseguir fazer e nada. Pois foi o maior desmatamento e queimada de todos os tempos que aconteceu no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Até parece que o plano da ministra Marina não está dando certo, pois ele não está. Ela queria ter um desmatamento zero e até agora só aumentou. Que coisa, né? Ainda falando do discurso de abertura do Lula, ele criticou novamente os Estados Unidos. Ele criticou os Estados Unidos pelo não comparecimento a esta convenção. Ele condenou os Estados Unidos porque está atacando os barcos com drogas que querem entrar nos Estados Unidos. E finalizou criticando os Estados Unidos pelo investimento em guerra e o não investimento na COP30. Será que o presidente Lula não se toca
Ele continua a criticar o país bem mais sucedido do mundo, aonde poderíamos ser parceiros por ideologias. O país, ele continua a criticar o país que tem o maior poder bélico do mundo. Vai lá, pisa no calcanhar, pisa no dedo do Trump, sim. Daqui a pouco ele larga uma bombinha lá em Brasília e tu vai ver, Lula. Os países no qual ele está criticando, o país no qual ele usa essa moeda desse país, o dólar, para as transações internacionais. Ou tu acha que a China vai querer comprar do Brasil e eles vão pagar com ienes? Sei lá com que moeda eu já falei até esses dias aqui, não tô lembrado. Ou o Japão, ou sei lá, ou a Venezuela. Você acha que nós vamos usar a moeda deles para transação? Não! É a dos Estados Unidos, é o dólar. Não fala mal do dólar, cara. Bom, com essas declarações eu só posso perceber que o Lula torce contra o Brasil, pois até agora eu não vi nenhuma ação para ajudar os menos favorecidos. Estou vendo, sim, ele tirar recurso dos trabalhadores para dar energia elétrica. Pois a pessoa que trabalha numa firma está pagando mais cara a energia elétrica para ele dar para as pessoas que não podem pagar. Mas quem paga é nós. Para dar gás. Aumentou o preço do gás de cozinha para quê? Para ele poder dar gás de cozinha para quem não pode comprar. Não é o governo que está pagando, é você que está me ouvindo. Sou eu que estou pagando para esse gás chegue até essas pessoas que não possam pagar. Não é o governo. O Lula furou o teto de gastos para poder gastar mais. Você sabia? O Temer, quando a Dilma foi impeachmentada, o Temer, ele estipulou um teto de gastos para que ele não fosse dessa mesma maneira. E veio lá o Lula e punk, tchau. Não tem mais teto de gastos, ele furou. E botou em sigilo os gastos da primeira-dama, mesmo ela não acrescentando nada à nossa sociedade. Até agora eu não vi nada, eu vi ela cantar com Margareth Menezes, com Fafá de Belém. Mas fazer alguma coisa em prol do Brasil? Não, né? Sabe, a primeira-dama aqui de Bento Gonçalves, ela tem um local que ela arrecada mantimentos, que ela arrecada roupas para dar para os mais necessitados. E a primeira-dama do Brasil, eu não vi o que ela está fazendo ainda. Pelo menos só se ela tá fazendo em segredo, em sigilo, né? Bom. Por aqui nós paramos. Só que assim, não dá pro Lula criticar o presidente dos Estados Unidos por ideologias. Pô, a gente depende muito dos Estados Unidos. E nunca que ele vai baixar as taxas se você fizer isso, cara. Bom. Sem contar que na COP30, nas conferências anteriores, nenhuma delas proporcionou mudanças significativas. Será que é por isso que o Xi Jinping não veio, que o Donald Trump não veio? Pois nenhuma delas proporcionou mudanças significativas. Não foi investido dinheiro nas propostas de que foram discutidas politicamente. Então só nos resta torcer para que esse ano dê certo. Não sei se todos os anos não deu certo, mas nos últimos anos, quase nada conseguiram cumprir as metas, né? Bom, esse foi o bloco político, pessoal. Às vezes a gente pega um pouco mais pesado, porque você tem que entender que tá chegando as eleições aí. E pensa no que você vai fazer, hein? Pensa no que você vai fazer, porque está em suas mãos. Vamos então passar a falar agora de esportes.
Tá, pessoal? Vamos começar a falar de quem? Do Internacional, né? O Colorado há muito tempo vive um drama externo. Um drama que está a 4 pontos à frente do Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E o Santos tem um jogo a menos. Sim, daí você vai me dizer é contra o Palmeiras. Tá certo, é contra o Palmeiras e vai ter 7 de seus principais atletas na data FIFA. Então isso colocará no mesmo patamar do Santos. Depois tem o jogo contra o Internacional, tudo complica nessa reta final de campeonato. O Colorado tem 4 jogos que não ganha. Olha a situação do time gaúcho. Entrou em campo sábado contra o Bahia, chances reais de ganhar o jogo. Primeiro tempo abriu 2 gols de vantagem. Então foi na segunda etapa que a maionese desandou. A equipe adversária empatou a partida. Os 2 gols colorados foram feitos por Vitinho. E no término da partida, o técnico colorado também cometeu uma gafe. Ele não se expressou direito, disse que o futebol é feito para homens e não para menininhas. Bom, eu imagino que ele queria dizer, ele só se expressou, eu acho que ele se expressou mal. Eu acho que ele quis dizer que a equipe dele, os atletas, tinham que jogar como homens e não como menininhas. Então foi aí que a mulherada se mordeu e deu um monte de problema. Acho que ele não estava se referindo ao futebol feminino. Tenho certeza que não estava se referindo ao futebol feminino. E sim ao futebol que os homens jogam, que o time dele estava apresentando. Mas em relação a isso, ele já se retratou e a direção colorada também. O jeito agora é focar nas próximas partidas e tocar em frente. E esse foi a parte furiosa do Inter no final de semana. E do lado gremista, né, que quase voltou de Fortaleza com 3 pontinhos, mas também sucumbiu ao seu adversário. Thiago Volpe, que tantas vezes ajudou seu time a ganhar, por um mau posicionamento, deixou a bola entrar por cobertura. Não alcançou. Então o Grêmio chegou à capital gaúcha com apenas 1 ponto na mala, somando aos outros 39 e chegando a 40 pontinhos. Bom, apenas 2 pontos separam o Grêmio do Corinthians. O Corinthians é o primeiro na zona da Libertadores. Quem sabe, né? Se tivesse ganhado, olha, tava ali encostando com os caras, né? Mano estava suspenso. Mano fala demais às vezes, né? E quem assumiu seu lugar foi seu imediato, Sidney Lobo. Depois de sair perdendo, né? Carlos Vinícius fez um belo gol, à la Ronaldão. E Marlon deixou a partida na vantagem para o time gaúcho. Mas o decorrer da partida, o Fortaleza deixou a partida empatada. 2-2 para finalizar. Para finalizar e para fechar aí as notícias do Grêmio, deixa eu te falar, o guaporense Odorico Roman é o novo presidente do Grêmio para o ano que vem. Legal, né? Bom, a gente vai entendendo então como o Odorico vai se pronunciando e a gente vai passando para vocês aqui. Esse foi o Bloco Esportivo e você sabe, né? O Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
Pessoal, a Natal Fitness fica bem ao ladinho do Shopping La América. O Natal tá chegando e o negócio é lá na Natal Fitness. Você acha algum acessório esportivo aí e você dê para essa pessoa que você gosta tanto. Bom, vamos falar das fortes chuvas aí do final de semana. Deixou a serra em alerta. E na noite de sexta-feira um desastre aconteceu na capital do vinho. Um muro de blocos de concreto, ele desabou na rua Caxias do Sul, no bairro Cidade Alta, aqui em Bento Gonçalves. O desmoronamento atingiu 4 postes da rede elétrica da RGE. Então o corpo de bombeiros foi chamado, foi acionado, e ao chegar ao local constatou a obstrução da rua. Dá uma olhada aqui o que aconteceu. Ó, o poste caído bem no meio da rua, ó. Veja, ele obstruiu completamente o acesso. E apesar dos danos, não houve registro de feridos. Que bom, né? Mas os moradores foram orientados a permanecer em suas residências devido ao risco apresentado aí pela fiação elétrica exposta. Não dá para ficar na rua com aquele poste com luz ligada. A RGE foi acionada enquanto a Defesa Civil e o Departamento Municipal de Trânsito sinalizavam a área e mantendo o isolamento do local até a conclusão dos trabalhos, né? Bah! Tá louco? Alta tensão no chão e ainda mais tudo molhado? Tem que ter um cuidado enorme, né? Situação que devemos estar atentos. Pois de desastre eu quero dizer para você que já chega, né? Já desde 23 tá louco, né? Nesse final de semana, a BR-470 entre Bento e Veranópolis ficou totalmente bloqueada. Dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Em razão das fortes chuvas que aconteceram na via, o bloqueio durou aproximadamente 20 horas e começou na sexta e perdurou até sábado, onde foram liberados alguns horários para passagem e só no domingo, na realidade, ela foi liberada normalmente, como é feito todo domingo, né? Em forma de comboios. Pois o trecho de 17 quilômetros tem 17 entre o Belvedere do Espigão e a Vinícola Cainelli. É uma via importantíssima para a região, porque por ali se chega a muitos locais, né? Lembrando que tem outro caminho alternativo que seria a ponte entre Bento e Cotiporã e também estava bloqueada. Deixa eu ver, eu tenho também imagem aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha a água, olha a água. A imagem mostra que ela estava quase submersa pelas águas do Rio das Antas e levava perigo extremo na travessia. E por esse motivo, então, foi bloqueada pela Prefeitura de Bento Gonçalves. E foi liberada também ontem, domingo de manhã. E pela balsa também. Na manhã, a empresa responsável pela travessia teve que suspender o serviço. Na manhã de sábado, em razão ao aumento do nível das águas, foi suspensa. Hoje, as duas vias de trânsito pela ponte de Cotiporã e pela ponte Ernesto Dornelles estão com trânsito normal, pelo menos até o momento da gravação dessa edição. E a balsa ainda não houve informações da Lacel. Lacel é a empresa responsável aí pela balsa. Bom, vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem tem dado aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. E você, participou do Enem 2025? Nesse domingo foi o primeiro dia das provas. Mais de 186 mil pessoas estavam aptas a responder os questionamentos só aqui no Rio Grande do Sul. A prova nesse final de semana foi dividida em 90 questões de linguagens, ciências humanas e também a tão temida redação. O tema da redação, envelhecimento da população. Claro que
No tema eles botam um texto, né? Mas resumindo, né? Resumindo, o tema era envelhecimento da população. Como se mantinham, como está sendo. Claro que cada vez a ciência apurando, a ciência melhorando os medicamentos, os médicos melhorando seus conhecimentos, a tecnologia entrando na nossa vida, o envelhecimento vai se tornando cada vez melhor. A população idosa hoje tem uma qualidade de vida muito melhor do que há 50, 100 anos atrás, né? Bom, no próximo domingo acontecerá as provas de Ciências da Natureza e Matemática. No primeiro dia do Enem, nesse primeiro dia de prova aí, domingo, 27% de abstenções, mantendo uma taxa maior que os últimos 3 anos da edição da prova, hein? Que coisa, né? Neste ano, 3.240 pessoas foram eliminadas das provas por diversos motivos. O gabarito oficial desta primeira parte das provas deve ser apresentado nessa quinta, dia 13. Hoje é dia 10, daqui 3 dias. O ministro da Educação destacou que os casos de reaplicação do exame têm data marcada, dias 16 e 17 de dezembro. Entre os alunos que terão essa oportunidade estão os estudantes das cidades vítimas aí desse tornado desse final de semana. Não deu? Então vai 16 e 17 de dezembro, tá? Acredito que não vai ser as mesmas provas, né? Nem pode ser, né? Mas vai ter, esse pessoal aí vai ter a opção de ir fazer a prova. Deixa eu tirar a minha imagem da frente para você ver, ó. Um computador e uma algema com essas mãos. A imagem de fundo é sobre 3 crimes. Eu quero descrever para você aqui 3 crimes que talvez você já cometa e não saiba, tá? Você sabia que você não pode produzir açúcar em casa? É crime. É crime. Desde 1966 é proibido produzir açúcar em casa. Isso dá cana. 6 meses a 2 anos de prisão se você fizer açúcar em casa. Dependendo da situação, né? Outra coisa que é crime, você talvez não saiba, é avisar alguém sobre uma blitz. Isso é crime. Como postar nas redes sociais que tal lugar está acontecendo uma intervenção policial. Pois nesse caso, uma pessoa bêbada pode tomar conhecimento que lá tem uma blitz e desviar o caminho. E como esse condutor está bêbado, ele poderá atropelar alguém e até, em alguns casos, matar. Sim, isso é crime. É passível de multa e pena de 5 anos de reclusão. Pois o crime consiste em atentado à segurança do país. Você conhecia essa? Mas a nossa foto de fundo recai sobre esse crime que eu acho que você já cometeu. Mesmo você que leve tudo certinho, dá uma pensada no que eu vou te falar agora. Pois um crime que eu tenho certeza que você já aplicou é sobre internet. Pois compartilhar o Wi-Fi é crime. Pois quem pagou pelo serviço foi você. E crime é você... como se você estivesse terceirizando esse serviço. Como uma empresa que prestou a você e não pode, você não pode compartilhar o Wi-Fi. É crime. Tá aí então as curiosidades de 3 crimes que talvez você não saiba. E o mais importante é esse, né? Dê uma olhada aí. Você compartilha o Wi-Fi? Pessoal, isso é crime. Bom, desejo a todo mundo uma ótima semana. Estamos começando ela por aqui. Hoje, dia 10. Nos encontraremos amanhã em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau!